Mas a verdade é o que eu estava dizendo. Todas as cartas nesse momento estão na mesa. E você tem pessoas desse lado que não vão recuar. Eu disse a vocês que eu considero, e eu não posso, como eu sempre disse, eu não sou presidente dos Estados Unidos, eu não tenho o poder de sancionar o Alexandre de Moraes, mas eu tenho uma boa interlocução que eu acho que poucos desconfiam hoje em dia que não. Até o Walt está dizendo que, na verdade, eu sou o grande cérebro. O cérebro o Eduardo diz também, mas o Walt diz que, na verdade, sou eu que tenho todas as fontes da Casa Branca. Então, se vocês acreditam mesmo nisso, deixa eu dizer a vocês que a minha avaliação é que hoje é 99% certo de que o Alexandre vai sofrer em um futuro muito próximo as sanções da Lei Global Magnitsky, que irão, por sua vez, declará-lo como um violador internacional de direitos humanos, que é o que ele é. A partir disso, é possível que outros países, inclusive, se juntem e venham mais sanções ao Alexandre. Mas a asfixia financeira é feita pelo Global Magnitsky Act. É apenas para outros tipos de asfixia. Quem sabe ele fique impedido de ir para a Europa, quem sabe ele fique sancionado também pela União Europeia. Vamos ver o que vem por aí. Mas o que é importante é que existem alguns dispositivos na lei que dizem que são sancionados não apenas os violadores de direitos humanos, está aqui na Lei Magnitsky, mas também os seus aliados. Existem previsões na Lei Magnitsky que tratam, por exemplo, da possibilidade de sanções a pessoas que agiram como agentes ou em nome de outro agente em situações de violações de direitos humanos, ou ainda, e essa parte é importante, qualquer um que tenha dado assistência, patrocínio ou provido apoio financeiro, material, tecnológico ou qualquer outro tipo de serviço em apoio a violações de direitos humanos. O que eu quero dizer com isso? Eu estou explicando para vocês que há uma estratégia, do grego estratégia, que diz o seguinte: primeiro sanciona o Alexandre, que é o violador mor central de direitos humanos. Em seguida, todos aqueles que agirem em sua defesa, em seu resgate, também são considerados seus auxiliadores na forma do que diz a lei. E isso faz com que, uma vez que o Alexandre seja sancionado e suas violações internacionais de direitos humanos tenham sido, portanto, reconhecidas, passa a ser observada a resposta que os outros agentes deram ou darão a essa violação. E isso inclui aqueles aliados que saem em seu socorro, verbalmente, mas principalmente institucionalmente. E disso decorre que será observado com enorme atenção se o presidente da Câmara, Hugo Mota, continuará mantendo refém a pauta da anistia, sendo interpelado sobre esse assunto, caso mantenha essa posição, e se for verificado que ele está agindo para proteger o Alexandre em suas violações de direitos humanos, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também será sancionado de forma secundária. Em relação, por exemplo, ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se aplica a mesma coisa, somada ao agravante do impeachment. Porque o que eu tenho defendido, e aí é importante que todos se alinhem no plano, mas é importante que se construa um pedido de impeachment robusto, com grandes juristas, com grandes nomes, e esse pedido seja submetido ao Senado. E aí, se o Alcolumbre se recusar a pautar esse pedido, já tendo sido o Alexandre sancionado pela Lei Magnitsky e, portanto, reconhecido pelos Estados Unidos como violador internacional de direitos humanos, ao se recusar a pautar o impeachment dele, o Alcolumbre também estará agindo como cúmplice. Daí, ambos, Alcolumbre e Mota, estarão sujeitos a sanções, e isso sem prejuízo de outros, como o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, como Paulo Gonet, como seus familiares imediatos, de todas essas pessoas. Então, sim, eu confirmo a notícia de que tem sido falado, tem sido discutida a ideia de sanções contra Hugo Mota e Davi Alcolumbre, dependendo do posicionamento dos mesmos. Como eu disse, se eles sofrerão as sanções ou não, dependerá única e exclusivamente das ações que eles tomarem. Eu acho sempre que você pode escolher, mesmo que tardiamente, fazer a coisa certa. Eu não vou ficar chateado se o presidente Hugo Mota ou se o presidente Alcolumbre forem sancionados sob a Lei Magnitsky. Seus familiares, seus negócios. Eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco também é um enorme candidato pelo conjunto da obra no passado, mais de 50 processos de impeachment retidos. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje. Pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então. Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma.
Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então, vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí, beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana, o Alexandre publicou outro despacho, eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que, na verdade, havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa. Mas, na prática, o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais, expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, você estava impedido de dar entrevista, você não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro, e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou tudo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento, que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime os advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí, quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes, disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí, decidiu meter, ele não podia recuar, lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... o sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love. O famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, o UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara,
eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de burlar a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração em período, você não construi períodos muito longos e tal. Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Eu falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando, que ele disse que ele disse e não ameaçou o Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas, sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde ele já desfaz tudo o que disse, e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgios para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discussão em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra, mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista pegar a entrevista que ele deu, um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de terceiros, em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Som na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre está completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é para menos. O cara está à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar a prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual o Matias do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação, exclamação, exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem que a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha.
Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, o que fazem, hein, meu irmão? O que fazem? Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Não vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show. Não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete. A justiça é cega, mas não é. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então, o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, lugar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado, porque o problema não é, eu sempre falo isso, falo tudo do Alexandre Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhambação completa.